Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Carlos e eu quero meditar contigo sobre um assunto que muitas pessoas ainda não entendem direito, e se trata da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou tomar como base o texto contido em Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 22. Diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, versículo 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Observe que o Senhor Jesus deixou bem claro que os fariseus, aqui, nesse episódio, de fato, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque eles sabem que demônio não faz bem a ninguém. E Jesus tinha uma fama, e os fariseus o perseguiam, porque tinham inveja do Senhor Jesus. Onde ele estava, muitos milagres aconteciam, não somente a libertação de endemoniados, mas também acontecia curas divinas de diversas formas. Sabemos, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, que tão somente tocou na orla dos seus vestidos ou das suas vestes e ficou imediatamente curada. Ressurreições, cura dos 10 leprosos, o cego de Jericó, o filho da viúva de Naim. Portanto, muitos milagres aconteciam naquelas cercanias, e os fariseus, sempre não admitindo os milagres que o Senhor Jesus operava. E os fariseus aqui deixaram bem claro que o Senhor Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebu. Em outras palavras, eles estavam dizendo que o Senhor Jesus era possuído por Beelzebu. Eles sabiam o que estavam dizendo. Se eles não soubessem o que estavam dizendo, se eles fossem pessoas inocentes, jamais o Senhor Jesus falaria nesse nível, colocaria a sua conversa naquele nível. Então, muitas pessoas entendem que blasfêmia contra o Espírito Santo é o entristecimento recorrente ao Espírito Santo. Mas isso não é verdade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós, conscientemente, sabendo que é o Espírito Santo que está operando, e nós dizemos que quem está operando é Satanás. Isso sim é uma blasfêmia. Aqui, nesse texto lido de Mateus 12, do versículo 22 ao 31, nós vemos um exemplo muito fácil de se entender, de se compreender, de se interpretar,
que é este que o próprio Senhor Jesus falou com a sua própria boca. Disse que não será perdoado. Então, talvez algumas pessoas já tenham até pensado: será, meu Deus, que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está indo à igreja, se você tem vontade de servir a Cristo, com certeza não. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, o que acontece logo inicialmente? O que acontece? O Espírito Santo vai embora. E quem é que faz com que eu seja motivado, ou o irmão, a irmã, sejamos motivados a irmos à igreja? O Espírito Santo, a presença dele. Observe que as pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a presença do Espírito Santo e, portanto, não são salvas, elas não têm desejo de ir para a igreja. Elas podem até ter o desejo de ir para a igreja assim, como curioso, porque um dia aconteceu uma coisa boa e tal, mas aquele desejo de compromisso, oriundo da comunhão, isso não acontece. Mas quem blasfema contra o Espírito de Deus, ele já perde a presença do Espírito de Deus. E já vem sobre ele coisas do inimigo, porque o inimigo, vendo que a casa, quer dizer, a vida, está vazia, ele vem e toma conta. E os desejos das pessoas que não possuem a presença do Espírito Santo é diferente. E por que isso? Porque, observe, algumas pessoas nós nos aproximamos delas e falamos do Senhor Jesus. E elas simplesmente ignoram, não são todas, mas muitas vezes nos ignoram. Por quê? Porque elas não querem de forma nenhuma. Certa ocasião eu estava distribuindo alguns folhetos evangelísticos e a maioria das pessoas, mais de 95% das pessoas, aceitam com alegria e até agradecem quando eu entregava o folheto evangelístico, mas sempre existe um grupo que fica com uma espécie de raiva, de ira, e só o olhar daquela pessoa eu fico clamando por dentro de mim o sangue de Jesus, porque eu não sei se eu vou levar um soco, não sei se eu vou ser agredido pela forma tão assim de rejeição da pessoa. Então, o mundo está assim. E nós precisamos de entender esse assunto, porque esse assunto é de extrema relevância. Agora, um detalhe, não podemos confundir com o que está escrito em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, lá por volta do versículo 17, já estou procurando aqui, o versículo exatamente versículo 19 de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: não extingais o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Quando é que eu posso extinguir, expulsar o Espírito Santo da minha vida? Além da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outra história, é outra situação. Não confunda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, com Mateus 12, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está se referindo a uma pessoa que ela vai entristecendo o Espírito Santo, conforme Efésios 4,30, né? Vai entristecendo, vai desobedecendo, vai sempre ficando na contramão com o Espírito Santo, ao ponto que ele sai da vida dela. A desobediência recorrente vai gerando o quê? Entristecimento do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é o próprio Deus querendo dominar a nossa vida. Se o Espírito Santo não dominar a minha vida, outro Espírito vai dominar. Se a luz do Senhor não dominar a minha vida, as trevas irão dominar. Se eu não permitir que o Espírito de Deus assuma o senhorio da minha vida, seja o Senhor da minha vida, outro Espírito será Senhor da minha vida. Não existe uma terceira opção. Na vida espiritual, não existe a posição neutra. Eu não quero saber de Deus, não quero saber do diabo. Eu quero viver a minha vida. Isso não existe, não se iluda. Se eu rejeito o Senhor, as trevas dominam a minha vida. Se eu rejeito as trevas, é porque eu quero ficar com o Senhor. Só existe duas opções: céu, inferno, Deus, diabo, trevas e luz, mentira, verdade e assim por diante. E essa dualidade contrastante, ela já existe há milênios. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus dominar nossa vida.
O que faz com que uma pessoa entristeça o Espírito Santo? Ela não está em comunhão perfeita com ele. E o que leva uma pessoa a não ter comunhão perfeita com o Espírito de Deus, com o próprio Senhor? Com o nosso Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, outro Consolador, ele veio substituir o Senhor Jesus para ficar tomando conta da igreja, que é o somatório de pessoas que estão em Cristo, que já estão no céu, mais os que estão em Cristo, que ainda estão na terra. Então nós somos a igreja do Senhor. E nós, a igreja do Senhor, ela deve entender que ela é corpo e Cristo é a cabeça. Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. Olha para você, a sua cabeça é que dá ordem para cada dedo da sua mão, é que dá ordem para as suas pernas, é a sua cabeça que mexe e o pescoço obedece. A sua cabeça pensa, sua cabeça toma decisões. Enfim, é a cabeça que comanda o corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Nós quem? Nós que estamos em Cristo. Nós que já nascemos de novo. Nós que possuímos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós que andamos com Deus. Nós que andamos na luz. Nós que vivemos no amor de Cristo, nós que somos sensíveis à voz doce, meiga, gentil e amorosa do Senhor Jesus. Então nós temos a obrigação de não entristecer o Espírito de Deus. Existem muitas formas de nós entristecermos o Espírito Santo. E a primeira delas é quando nós não damos ouvidos à sua voz. A voz do Espírito Santo é doce, meiga, gentil, amorosa, e ela fala conosco, nos levando a entender que direção devemos tomar em algumas específicas situações vividas por cada um de nós. Podemos, por exemplo, dar um exemplo ruim no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, o próprio Espírito Santo, revelou para eles, para o apóstolo Pedro, que Ananias e Safira venderam uma propriedade e retiveram parte do dinheiro. E chegaram lá e, mentindo para Pedro, disseram: aí está todo o dinheiro que foi da venda da propriedade. E na mesma hora o Espírito Santo revelou para Pedro que eles estavam mentindo. E o Espírito de Deus matou Ananias e Safira, porque Deus também mata. Romanos capítulo 11, versículo 22, está escrito: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, não é a missão principal do Senhor matar o homem, mas quando é necessário ele faz isso. Agora, o mesmo Senhor que mata é o mesmo Senhor que ressuscita quem já morreu ou foi morto. O mesmo Senhor que sara a ferida é o mesmo Senhor que fere. O mesmo Senhor que criou o céu maravilhoso de glória que nos espera lá e enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós no Calvário, é o mesmo Deus que criou o inferno para aqueles que viram as costas para o Senhor e passam a fazer a vontade do diabo. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 27, está escrito: não deis lugar ao diabo. Mas por quê? Porque a nossa luta não é contra uma pessoa ou as pessoas. A nossa luta é contra demônios, é contra ideologias anticristãs, é contra tudo aquilo que combate o reino de Deus. Essa é a nossa luta. Muitos países no mundo não aceitam o evangelho, principalmente muçulmanos. Por quê? Porque o evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus transforma o homem. Não vai permitir mais que o homem se prostre perante Alá, ou que creia em Maomé, ou que creia em Maria Santíssima, etc, etc, etc. Quando você está com o evangelho verdadeiro, você sabe que o verdadeiro Cristo é aquele que ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias sobre a terra, e no Monte das Oliveiras, no 40º dia, ele deu as últimas instruções que estão em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, que estão em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Enfim,
Essas últimas instruções também estão em Lucas capítulo 24, do versículo 45 em diante. Então, essas últimas instruções para os discípulos foi para que eles pudessem obedecer. Como, por exemplo, Marcos 16 e 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Veja bem, crê e for batizado para ser salvo. E não crê será condenado. É o que está escrito e ponto. Agora, eu digo, há 40 anos eu particularmente sirvo ao Senhor Jesus. Há 40 anos que eu prego o evangelho, há 40 anos que eu estudo a palavra de Deus. E eu só tenho constatado a cada ano que passa, ou por que não dizer a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, eu tenho constatado a veracidade do que as Escrituras afirmam acerca daqueles que seguem ao Senhor fielmente. Muitas vezes, o servo de Deus é martirizado. O que significa isso? Olha, quantas pessoas são mortas por perseguições de pessoas perversas, cruéis, que não gostam nem de Cristo e não gostam da palavra e não gostam dos cristãos e por isso os perseguem e os matam, decapitados, esquartejados, fuzilados, queimados, afogados de todas as formas cruéis que possamos imaginar. Então nós estamos vivendo um tempo agora no século XXI em que muitos crentes não estão vigiando. Em vez de se encherem do Espírito Santo, estão negligenciando uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santo temor, uma vida de vigilância, uma vida em que o Senhor Jesus possa ter prazer nesse tipo de opção de vida. Nós sabemos que vivemos em um mundo contaminado. Em 24:5, capítulo 24, versículo 5 do profeta Isaías, ele já dizia, está escrito, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então a terra está contaminada já desde os tempos do profeta Isaías e muito antes disso. A terra se contaminou quando o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Aí a primeira coisa que aconteceu como prova de que a terra começou a contaminar-se foi Caim matando seu próprio irmão Abel por pura inveja. Então observe, homicídio motivado por uma inveja. Então nós vemos que de lá para cá, todos os impérios que se estabeleceram, né? Império egípcio, Império assírio, Império babilônico, Império grego, Império romano, enfim, todos os impérios, desde a antiga do tempo da antiga Mesopotâmia até os dias de hoje, não mudaram em nada. Hoje nós temos aí a ONU que não passa de uma fachada, mas mesmo assim muitos países não respeitam os seus vizinhos. Então nós estamos vendo um tempo de guerras, um tempo de fome, um tempo de muita angústia, de muita tristeza, um tempo de viroses, não é? Além do Covid, além da H2N3, H1N1 e tantos outros vírus que circulam em todo o globo terrestre. Nós estamos vendo um tempo de muitas mortes, de muitos assassinatos. Hoje no nosso país, no nosso Brasil, nós vemos que muitas pessoas em toda a região sudeste, em todo o país, elas muitas das vezes saem de casa e quando volta a casa foi arrombada, levaram muitas coisas, às vezes os bandidos entram na própria casa da pessoa, ela sai de bicicleta, toma uma surra, levam a bicicleta, sai de moto, pegam a moto, muitas das vezes mata a pessoa, o carro também rouba, o transeunte andando pela rua também é roubado. Então nós estamos vendo um tempo difícil. Quem vive em comunidade sofre muito mais ainda, né? Porque certas comunidades eles têm muitas restrições, até mesmo para poder entrar e sair, horário, etc, etc. Fora às vezes que há invasão de facções rivais e há troca de tiro. Enfim, nós estamos vendo um tempo difícil demais. Um tempo onde você liga a televisão e você começa a assistir um filme, daqui a pouco tem cenas do sexo sodomita ou então alguma coisa que gera essa conclusão. Enfim, nós estamos vendo um tempo contaminado e a tecnologia
seja o 5G, seja satélite, seja o que for, a tecnologia hoje, ela faz com que o homem possa pecar mais rápido, ok? A tecnologia ajuda o homem a pecar mais rápido. Então, por esse motivo, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por que não podemos? Porque o Espírito Santo é o único amigo que nós temos. Ele é a fonte da nossa força, da nossa alegria e da nossa paz. É o Espírito Santo e nenhum outro que irá nos levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares quando houver o arrebatamento da igreja, ok? 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, 18 e ainda 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante. O Espírito Santo habita no salvo. Não entristeça ele. Você acorda pela manhã, lembre-se, Espírito de Deus, me ajude, porque eu quero ter um dia de comunhão contigo. Pode ir para sua faculdade, pode ir trabalhar, pode ir fazer o que você tem que fazer. Porém, não deixe de manter o seu contato com o Espírito Santo e não o entristeça. Onde está a base para você conhecer bem o Espírito Santo? Sabe onde está? Na palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e lembre-se, não é qualquer coisa que você vai pensar que blasfemou contra o Espírito Santo, certo? Portanto, espero que tenha esclarecido para você isto e eu espero que você utilize isso também para compartilhar. Compartilhe essa mensagem com outros irmãos, irmãs, pastores, etc. Compartilhe, dê um like, faça um comentário, porque vai ajudar as pessoas que muita gente tem dúvida com relação a esse tema blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Também pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, trabalhandoparosenhor@gmail.com. Deus te abençoe, em nome de Jesus.